abramos a palavra de Deus no livro, ou melhor, do livro de Salmos, o Salmo 15, que fala sobre o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem o Senhor. O que não jura com dano próprio, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Mais uma vez oramos em nome de Jesus, Senhor, que esteja nos abençoando nesta hora em particular, que abrimos a Tua Santa Palavra e meditamos para meditar na Tua Palavra. Que cada coração e vida aqui presente seja assim abençoado e edificado através da Tua Palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Brasil esteve recentemente envolvido e acompanhando um processo de um tribunal. Um tribunal que diz respeito sobre a legitimidade e a legalidade da eleição última ocorrida no Brasil para presidente. Eu não sei os irmãos, mas mesmo estando alheio e distante de toda essa máquina, quando terminou a eleição e que foi declarado o resultado, eu fiquei sem entender. Embora tenha sido um resultado um tanto apertado, eu fiquei sem entender, porque quase todas as pessoas com quem a gente conversava dizia que o seu voto não era para quem foi eleito. Você não deve ter tido alguma coisa errada. Bom, afinal de contas, não me cabe julgar, mas me surpreendeu. E eu acho que essa surpresa deve ter sido também de vocês. Então, o ocorrido essa semana, com o veredito final que ocorreu recentemente, num voto também apertado, de 4-3, foi feito um desempate, deu por legítima ao resultado das últimas eleições. Estamos ainda aceitando isso por uma imposição. Não sabemos direito se os juízes foram realmente justos em considerar essa questão. Mas o que eu quero, meus irmãos, despertar em falando isso, não é uma questão política. É uma questão de teste de admissão. O que o tribunal fez foi dizer: a chapa Dilma Temer passou pelo teste da admissão. Diferente do que ocorreu não há muito tempo atrás, quando a ex-prefeita de Caldas Novas, e aconteceu também em vários outros lugares do Brasil, não passou por esse teste e foi retirada do cargo porque comprou votos e porque usou de legitimidade para se manter no poder. Mas nesse caso, o teste da admissão deu favorável ao governo atual. Bom, como seria
o resultado se esse julgamento tivesse sido feito não por homens, juízes humanos, juízes que não apenas, como todo ser humano, estão sujeitos a errar, mas principalmente estão sujeitos também a receber influências para que o seu julgamento seja direcionado para este ou para aquela direção. Como seria se fosse o julgamento de Deus? Não? Eu não teria dúvida nenhuma que seria um julgamento justo. O resultado seria, sem dúvida nenhuma, justo. Mas eis uma coisa do qual o Brasil está precisando acordar, e nós precisamos também ter consciência. O tribunal de Deus é o justo, Deus é o justo juiz. Diz a palavra de Deus que ele há de julgar o mundo com equidade, com justiça, e os povos com equidade. Deus é justo. E a justiça de Deus, ela se processa também na terra, embora a gente fique muitas vezes desconfiado que não está ocorrendo. Não se perturbe. Diz a palavra de Deus, se acalme, porque o caminho dos ímpios é o caminho cujo vento e faz um efeito sobre a palha e dispersa. Os justos perecerão, ou melhor, os ímpios perecerão, mas na congregação dos justos só há de permanecer quem realmente for justificado por Deus, for aprovado por Deus. O teste da admissão. E eu estou falando dessas palavras a título de introdução, porque nesse salmo que acabamos de ler, tem e começa com a seguinte pergunta: quem, Senhor, habitará no teu santo lugar? Quem há de permanecer ou morar no teu santo monte? Esse salmo, quando foi escrito, não havia templo em Jerusalém. Na verdade, o santuário aqui mencionado no versículo 1 refere-se à tenda, ao tabernáculo que os judeus construíram naquele período que eles saíram do Egito até a terra prometida. Um tabernáculo desmontável, melhor falando. Era montado e desmontado, e montado e desmontado, e ficou assim durante muito tempo. Mas aquele era o lugar onde as pessoas sabiam com certeza que a presença de Deus estava ali. Deus manifestava a sua presença durante o dia, durante a noite, em uma forma de coluna de fogo à noite e uma forma de uma espessa nuvem durante o dia. Quando o tabernáculo era removido, esses sinais da presença de Deus permaneciam no novo lugar onde ele era estabelecido. E havia um certo grupo de pessoas que eram estritamente selecionadas e habilitadas para trabalhar no exercício do tabernáculo, que eram os levitas, uma tribo especificamente destinada para isso. E as pessoas iam oferecer os seus sacrifícios de ações de graças, ou os sacrifícios pela remissão dos seus pecados, adentrando no tabernáculo, adentrando no espaço, no recinto, obedecendo assim às leis e às prescrições que Deus tinha dado através de Moisés. Daí então a pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? Esse salmo também aponta, meus irmãos, para algo lá para o futuro, que ainda aguardamos. A morada celestial, na nossa linguagem mais comum,
nós aguardamos o céu. Esperamos o céu. Esperamos morar no céu. Então, há uma forma de pensar da seguinte maneira: quem é que vai morar no céu? Quem é que vai estar na casa de Deus? Aqui apresenta cerca de 10 qualificações das pessoas habilitadas a morar na casa do Senhor. Tá? E a gente pode olhar aqui o que o Salmo diz, não é? Que vive com integridade. Seria a primeira qualificação. Certa vez, em um túmulo, num cemitério, estava escrito: aqui jaz um homem íntegro. É muito difícil a gente encontrar uma lápide com uma designação dessa, e eu gostaria até de perguntar: vão escrever alguma coisa quando você for sepultado na lápide? O que vão escrever? Ou não vão escrever nada? Aliás, percebe-se que nos últimos tempos praticamente não está escrevendo mais nada. Antigamente era muito comum escrever alguma coisa. No túmulo do falecido ou da falecida, escrevia-se alguma coisa. Esse costume está caindo realmente no desuso. Mas em um determinado cemitério se viu essa expressão: aqui jaz um homem íntegro. Aqui foi sepultado uma pessoa íntegra. A integridade, no caso, é a primeira qualidade aqui mencionada no Salmo 15. Quem há de habitar no teu santo lugar? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Acho que essa expressão, vive com integridade, é a soma de tudo mais que o salmista vai mencionar. A integridade seria, então, o ápice, seria o abrangente de todas as demais qualidades que vêm em decorrência. Quando a gente vê no Novo Testamento, como deve ser o pastor, o presbítero, o líder de igreja, lá a primeira qualidade que é mencionada diz assim: que seja irrepreensível. Qualidade que significa, aí vai decorrendo o que significa ser irrepreensível. Uma pessoa justa, cordata, de um casamento monogâmico, ou seja, fiel ao seu cônjuge, que não seja iracundo, que não seja dado à bebida, que tenha bom testemunho dos de dentro, dos de fora, e assim por diante. A qualidade principal e a mais importante de todas, a mais abrangente, é ser uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não se tem o que chamar atenção, não tem de que repreender. Ela já atende às qualificações. Assim, no Salmo 15, fala de integridade. Uma pessoa em integridade ou íntegra seria uma pessoa que irrepreensível, uma pessoa que não tem de que ser chamado a atenção, que pratica a justiça, de cuja boca saem palavras que são verdadeiras, não são palavras caluniosas, nem palavras camufladas, fingidas, são palavras verdadeiras. Depois apresenta mais outros 3 requisitos, o Salmo, 3 requisitos que essa pessoa evita. Ou seja, não é difamadora. Ou seja, não acrescenta nada à verdade. A verdade não tem que ser acrescentada, mas o que diz realmente é verdadeiro. Não está difamando, não está aumentando, não está diminuindo, mas está sendo exatamente justo. Que não faz mal ao próximo, que não lança injúria, ou seja, não é uma pessoa maledicente. Às vezes, meus irmãos, as pessoas
dizem assim, mas o que eu estou falando é verdade, mas nem sempre é verdade, porque às vezes a verdade não é exatamente aquilo que a pessoa pensa ser verdade, porque não houve uma investigação, está sendo precipitado em espalhar as más notícias. Isso é falta de integridade também. Isto é injúria. Por isso que a Bíblia nos recomenda não sermos precipitados em falar, principalmente, coisas ruins de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Depois fala que não tem por desprezível o réprobo. O que significa? Que ele sabe que o ímpio é assim. Ele sabe que o homem que não teme a Deus não pode ser tão verdadeiro, não pode ser tão justo, não pode ser tão íntegro. Então ele compreende isso aí. Mas ele honra os que merecem honra. Ou seja, ele não olha as pessoas de um modo partidário, mas olha as pessoas realmente vendo pessoas como pessoas e dando o devido respeito e honra a quem merece honra. Que não usa de usura. Ou seja, há pessoas que às vezes querem ajudar os outros numa hora de aperto, principalmente financeiro, mas faz de um modo interesseiro. Ou seja, eu vou ajudar, mas você depois que melhorar de vida, resolver esse problema, você me paga isso, mais aquilo outro. Esse tipo de usura, de empréstimos, ele é condenado na palavra de Deus. Existem órgãos instituídos pelo Estado que pode fazer essas coisas. Que, aliás, usa de muita usura. Inegavelmente eu fico abismado, eu fico assim, pasmo, com os bancos. E aqui tem um irmão que é da área de bancária, eu já disse pessoalmente para ele, banco não perdoa nada. Banco cobra até o último milésimo do milésimo, não importa a situação da pessoa, vai lá atrás, mas não tem dó. Quando é para restituir às pessoas, retira tudo que tem direito. Então, por isso, os bancos e os banqueiros prosperam tanto. Mas são eles. Você que não é instituição legal, não tem o direito de emprestar com juros, não tem o direito de emprestar com usura, principalmente. Usura significa mais do que o justo. Contenha-se. Se puder emprestar, empreste. Se não puder emprestar, seja sincero, diga, não posso emprestar. Eu não posso dispor desse valor, não posso dar-lhe essa ajuda nesse momento. Por outro lado, pense também no que a palavra diz, que a gente não deve virar as costas daquele que pede emprestado. Também é uma determinação bíblica. Convém fazer o que está ao seu alcance, faça. O que está ao seu alcance, faça. Não vire as costas. É a mesma coisa de dizer, não dê as costas a quem pede emprestado. Se está ao seu alcance, faça. Se não está ao seu alcance, seja honestamente sincero e diga, não posso. Ou diga assim, não posso, ou pelo menos diga, não tenho para te emprestar. Não significa que não tem, significa que não tem para emprestar. Pelo menos está sendo honesto em dizer que, não em dizer que não tem, mas em dizer que não tem esse objetivo. Há muitas coisas, meus irmãos, na vida das pessoas, e particularmente, presta só atenção, particularmente na vida do justo, na vida do homem, que adentra no santuário. Presta atenção mais uma vez. Nós estamos diante de um texto que fala sobre os cidadãos dos céus. E fala, quem habitará na tua tenda? Quem habitará no teu santuário?
Tá? Os irmãos, lembrem-se que santuário aqui, dentro desse texto, refere-se àquela tenda que o pessoal construiu quando estava na peregrinação no deserto e que posteriormente Salomão, no Monte Sião, construiu o templo de Jerusalém, que já não existe mais, que foi destruído no ano 70 da era cristã e nunca mais tornou a ser construído. Está se referindo especificamente àquele local. Mas aquele local é símbolo, é um estigma de um outro local que eu, você, nós aguardamos um dia habitar. Qual é esse local? O céu. O santuário de Deus, a morada de Deus. Então a gente tem que fazer uma associação entre uma coisa e outra. Ali está se referindo às pessoas que iam até a tenda, que iam até o templo para adorar o Senhor. Põe isso agora dentro da sua vida prática, e eu poderia dizer assim, isso aqui está se referindo às pessoas que adentram a porta do templo para, junto com os irmãos, adorar o Senhor. Os irmãos que frequentam a igreja. Isso aqui não está se referindo às pessoas que não têm Deus em consideração, que não frequentam a igreja, pessoas que não têm religião. Aqui está se referindo, se você tem uma religião, e a religião é do Deus vivo, é a religião do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, então é assim que você deve ser. No seu relacionamento para com as pessoas, de integridade, que é de integridade, que pratica a justiça, que de coração, sinceramente, fala a verdade, que não difama com a sua própria língua, que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, que tem aos seus olhos por desprezível aquele que é réprobo. Isso significa, é um pouquinho complicado esse texto a grosso modo, mas significa que dá na ordem de preferência os domésticos, que dá a preferência aos seus irmãos, à sua casa, à sua família. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que os descrentes, diz a Bíblia. A gente deve ter um carinho especial, sabe, principalmente pelos da casa, pelos da família da fé. Jesus declarou certa vez que os pobres sempre tendo convosco. Nós não temos condições, ninguém tem condições até hoje de acabar com a pobreza do mundo. Isso está dito na palavra de Deus. Os pobres sempre temos convosco, palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá? O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, falando sobre a necessidade de praticar a bem-querência, a filantropia, ele diz, faço bem a todos, mas principalmente ou prioritariamente aos domésticos da fé, aos da casa. Porque é uma vergonha muito grande para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Já é uma vergonha saber que no mundo existe gente com fome. Mas uma vergonha maior é que dentro da casa do Senhor pessoas frequentam e passam necessidade. O que Deus prover para os homens no mundo inteiro, meus irmãos, é o suficiente para que todos sejam alimentados, para que todos vivam de um modo honrado, de um modo digno. Mas por causa do pecado e da ambição do mundo, muitos contraem muitas riquezas, não as distribui, não se preocupa com o próximo e cada vez acumula mais e mais e mais riqueza, enquanto que outros ficam padecendo. A culpa não é de Deus, é do ser humano que não sabe administrar os recursos que Deus deu ao homem na terra. O que está acontecendo particularmente com o Brasil? Corrupção sempre existiu na história do Brasil. Sempre existiu. Mas agora as coisas estão mais escancaradas, hoje estão sendo mais descobertas.
E por que que todos estão sofrendo? Porque alguns, poucos, contraíram para si de um modo ilícito, ilegal, ilegítimo, benesses, benefícios pessoais. Isto a Bíblia condena claramente. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, desse tipo de justiça que há no mundo e o tipo de justiça que deve haver na casa de Deus, particularmente. Devemos ser justos para com todos. Não é? Esses que não têm por desprezível o réprobo, ou seja, que dá preferência, prioridade ao da sua própria casa, e mais honra aos que temem ao Senhor. O que não jura com dano próprio, ou seja, o que jura com dano próprio significa, disse, prometeu, cumpra. Ah, mas se eu cumprir vou ter prejuízo. Tenha o prejuízo e aprenda a não prometer. Tenha o prejuízo, mas aprenda a não prometer. Porque se prometer, cumpra a sua palavra. Em outras palavras, tenha uma palavra que seja realmente confiável. Confiável. Não a palavra que depende de circunstâncias. Tá, irmãos? Então, cumpra. A gente vê isso no dia a dia de diversas formas, principalmente na criação de filhos. Os pais dizem para os seus filhos, não faça isso, senão eu vou fazer aquilo outro. Senão eu vou te punir com isso, aquilo outro. A criança faz, o pai não pune, a mãe não pune. O que as crianças estão aprendendo com isso? Qual é o testemunho que esses pais estão dando? Que a palavra não vale nada. Se o cristão não tem uma palavra que merece honra, que merece empenho, ah, mas eu não quero ter o prejuízo. Pois tenha o prejuízo, mas mantenha a sua palavra. Eu disse que ia fazer tal negócio, depois eu cheguei à conclusão que se eu fizer esse negócio eu vou ter prejuízo. E agora, como fazer? Eu vou fazer o negócio. Cheguei à conclusão, vou ter o prejuízo, mas eu disse que vou fazer o negócio. A menos que a outra pessoa não queira que eu tenha o prejuízo e desista, mas eu vou fazer o negócio, porque eu prometi que ia fazer o negócio. A palavra do cristão deve ser assim, meus irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina a proceder. Que não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Há muitas situações da vida que as pessoas dizem assim, não, eu não aceito suborno, mas em muitas situações, aceita sim. Aceita sim. Em muitas situações, há corrupção, há nepotismo também. Pessoas às vezes estão em uma determinada posição de um órgão, digamos, de um órgão público, seja municipal, estadual, federal, não importa, mas aí diz assim, não, isso aqui é para atender certas pessoas. Eu vou colocar uma outra pessoa na frente, porque é meu conhecido, porque é meu chapa, porque eu devo favores, porque eu tenho simpatia, e isso, aquilo, outro. Isso é corrupção. Para falar a verdade, irmãos, não existe ninguém no mundo, eu estou incluso nisso, claro, que não use de um certo grau de corrupção. Não existe ninguém que não seja pecador. Não existe ninguém que possa lançar a primeira pedra e dizer assim, eu estou lançando a primeira pedra porque eu não sou corrupto. Em graus diferentes, existe a corrupção no coração humano, seja ele crente ou descrente. Mas o que é de mais de admirar é a forma descarada como às vezes os crentes se portam, como se fossem não crentes, como se não conhecessem a palavra e como se não tivesse o temor de Deus. Errar é humano. Permanecer no erro e não reconhecer o erro é diabólico. É algo realmente muito complicado. Então, meus irmãos, aqui esse texto quando diz assim, que não aceita suborno, não aceita suborno contra o inocente, existem graus diferentes que as pessoas aceitam o suborno. Ah, você me dá preferência, mas isso aqui, você não está na frente. Mas olha,
nós somos conhecidos, eu te dou um bolinho, eu te dou um doce, eu mando para você alguma coisa. Formas sutis, muito sutis, de corrupção e de subornar. Tanto é errado aquele que suborna como o que aceita suborno. Agora eu preciso concluir a fala desta manhã, dizendo, no entanto, o seguinte. Todas essas qualidades, aqui mencionadas no Salmo 15, referem-se quem há de habitar no santuário de Deus, na casa de oração, no templo, referindo-se ao templo do Antigo Testamento, aonde Deus habitava. E que aquele templo, aquele tabernáculo, é um símbolo, é um estigma, é uma representação do céu. Aí eu chegarei à seguinte conclusão. Irmãos, o céu como morada de Deus, a salvação como as pertencente ao Senhor, Ele vai dar a quem? Aí você diz, está na cara que Ele vai dar a quem fala a verdade, a quem não empresta dinheiro com usura, a quem é íntegro, a quem pratica o bem, a quem faz isso, aquilo outro. Aí eu diria assim, então o céu é prometido a quem não peca? O céu é prometido como recompensa pelos méritos humanos? Não é. Você agora reporta para o Novo Testamento que diz, pois pela graça presente de Deus, favor não merecido, é que sois salvos. E nisso não vem de vocês, não é mérito de vocês, não é mérito nosso, é presente de Deus. Não vem como recompensa pelas obras para que o homem não se glorie. A salvação, irmãos, nunca foi, não é, nem nunca será dada por merecimento pelas obras humanas. Isso seria contrariar toda a Bíblia, seria rasgar toda a Bíblia. A salvação é pela justiça de Cristo, do que Cristo fez e de quem crer e aceita. Porque aquele que crê e aceita é imputada, acreditada a justiça de Cristo sobre ele. A gente só é salvo pela fé em Cristo Jesus. Graça de Deus, presente de Deus. Tá? Ninguém entenda, portanto, que eu vou ser salvo porque eu não empresto dinheiro com usura, porque eu não difamo ninguém, porque eu sou justo, porque eu faço isso, aquilo outro. Não existe isso, meu querido. O homem é salvo não pelo que ele faz de bom. Ele é salvo pelo que Cristo fez. Perfeito e cabal. Praticou toda a justiça. Aí, pastor, agora o senhor me confundiu todo. Não confundi, não. Presta só atenção. É porque quem crer na graça de Deus, quem está debaixo da justiça de Cristo, e é salvo pela graça de Deus por meio da justiça de Cristo, este é cidadão do céu e cabe a este viver de acordo com esses padrões aqui. Íntegro, fala a verdade, não lança calúnia contra o próximo, nem contra o seu vizinho, que faz o bem e não o mal aos outros, não se retrata, ou seja, mesmo que tenha prejuízo, mantém sua palavra, mantém seus tratos, mantém seus compromissos, tá? Que não aceita suborno, também não paga suborno para ninguém. Se fez uma coisa errada e chega o guarda, vai multar, multe. Eu não posso pagar, mas pode multar. O que eu não posso fazer é oferecer uma gratificação para ninguém, deixar de fazer a sua obrigação. Tanto aquele quanto esse estão totalmente errados. O outro se aceitar e você se oferecer. Enfim, quem tem reconhecimento dos seus pecados
e que crê na graça de Deus, na pessoa e na obra de Jesus Cristo para ser salvo, ele é o cidadão do céu, que é do céu, mas está vivendo na terra. Que ele ainda não está morando num mundo justo, onde só tem os justos. Está morando no meio de um mundo de iniquidade, no meio dos homens iníquos. Ele tem aquela consciência que Isaías teve, conforme Isaías capítulo 6. Ai de mim que sou pecador, porque habito num povo eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem consciência disso. Sabe de suas mazelas, sabe de suas limitações, sabe de suas fraquezas. Mas confia na obra de Cristo, confia em Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados. Não confia em si mesmo. E que vive com integridade, porque vive no propósito de fazer o que agrada ao Senhor, o que é justo e o que é o direito. Esse salmo não dá, evidentemente, nenhuma ideia de que a pessoa é salva por merecimento ou por fazer boas obras. Absolutamente. Isso não existe na Bíblia. Mas esse salmo ensina de quem tem fé em Cristo, quem frequenta o santuário de Deus, deve ser um exemplo para os outros. Porque ele é luz para iluminar o caminho dos outros. Ele é um sal para influenciar a massa a viver de um modo digno e condigno na presença de Deus. Mas ele é um pecador. Como disse Martinho Lutero, o salvo, o cristão, é um santo pecador. Ou seja, é um pecador, mas ele é um separado por Deus. Ele não é salvo por merecimento, mas ele é salvo a si mesmo, porque a graça e a misericórdia de Deus o cobriu. Este é o que habita no santuário do Altíssimo, na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe.